Bem, pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre a fisiologia da exposição ao calor. Bem, o homem, ele é um animal cuja natureza biológica é de autorregulagem interna da temperatura do corpo. Somos aqueles animais chamados de sangue quente, que mantemos a regulação da temperatura interna. No caso do homem, 36 graus aproximadamente, né? Os mecanismos de autorregulagem que o ser humano produz são a vasodilatação periférica, que são a dilatação dos vasos sanguíneos, né, para facilitar o transporte do oxigênio, e a sudorese, por meio das glândulas sudoríparas. Nós temos essa propriedade aí de suar e com isso perder calor também. Então esses são os principais mecanismos que o ser humano tem para regular a sua temperatura interna. E com isso manter o que a gente chama de equilíbrio homeotérmico. O equilíbrio homeotérmico, ele é obtido por meio desta equação matemática aqui, bem simples, que é M carga metabólica é igual a mais ou menos o calor transferido por condução e convecção, mais ou menos o calor transferido por radiação, mais ou menos o calor perdido por evaporação, tá? Quando a temperatura é muito alta e a incidência solar, então você tem calor recebido. Então as parcelas C e R são positivas. E quando está muito frio, o próprio corpo é que está irradiando para o ambiente o calor, então as parcelas são negativas, tá? Bom, aqui a gente não vai entrar muito em detalhe de aplicação da equação. O que a gente quer mostrar aqui é que essas parcelas aqui, elas podem chegar a um valor ou a um nível em que M, a capacidade metabólica do ser humano de manter essa regulação, seja insuficiente. E aí vai ocorrer o adoecimento. Então, quando o ser humano não consegue mais manter o calor interno, ele não metaboliza completamente, aí ele entra naquele, por exemplo, quando é frio demais, ele entra em hipotermia, por exemplo. Então, no caso do calor, eu falei do frio, né, da hipotermia. No caso do calor, ele não consegue ter o metabolismo suficiente para absorver todo o calor que ele recebe do meio ambiente, tá? Bom, quais são os adoecimentos típicos do calor? Nós temos aí, vou passar aqui para a própria apostila, síncope. A síncope é uma deficiência do sistema circulatório em atender às necessidades orgânicas. A prostração térmica, que acontece por meio da desidratação, a perda da água e dos sais minerais. Acontece muito em indivíduos não adaptados ao ambiente quente, é um novato. Por exemplo, o primeiro dia do trabalhador num alto forno, ele não está acostumado. Então, ele tem mais tendência à prostração do que o anterior. O anterior não, o mais antigo. Cãibras, né, que são dores musculares, todo mundo conhece. Enfermidades das glândulas sudoríparas, né, elas podem inflamar. Isso acontece muito em ambiente quente e úmido. Edemas, inchaços, catarata. Porque a catarata é um adoecimento por conta de exposição de longa duração, né? Uma vida laboral. O trabalhador que está sempre ali exposto ao calor radiante, devido aos raios infravermelhos, com o tempo ele adquire catarata. Às vezes mais cedo do que a catarata típica da idade, né? Porque quase todo mundo vai ter catarata um dia, mas quem trabalha exposto ao calor tem mais cedo. E internação ou insolação. Bom, em todos os casos de doença do calor é necessário chamar assistência médica, porque podem sempre evoluir para situações mais graves.